Oi pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre força de atrito, tá? Primeiramente falando sobre força de atrito, o que é força de atrito? A força de atrito, né, ela é uma força que está relacionada com as superfícies que possuem algum tipo de deformação, né, superfícies ásperas, que é o que acontece no nosso dia a dia, tá? Tem as superfícies lisas, que são extremamente polidas, né, que possuem baixo coeficiente de atrito, e tem as superfícies normais, que é quando nós caminhamos, né, no nosso dia a dia, que possuem um determinado coeficiente de atrito um pouco mais elevado. E aí nós temos o coeficiente de atrito estático, temos o coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático está relacionado com o corpo, né, em repouso, e o coeficiente de atrito cinético está relacionado com o corpo em movimento. E aí a relação ficará a seguinte: o nosso coeficiente de atrito estático será maior que o coeficiente de atrito cinético, tá? Então sempre assim, sempre o nosso coeficiente de atrito estático maior que o coeficiente de atrito cinético, tá? Então vamos pensar aqui que nós temos um corpo, vamos desenhar esse corpo. De acordo aqui com as informações, temos um corpo, né? Ele está aqui sobre uma superfície. Esse corpo ele ficará sujeito à ação de uma força de 40 newtons. Então ficará sujeito à ação de uma força de 40 newtons, né? Temos aqui as componentes reação normal. Lembrando que a reação normal de apoio é sempre perpendicular ao plano, e o peso vertical e para baixo, né? E aqui nós temos a nossa força de atrito. A força de atrito, que é um vetor que está sempre no sentido oposto, né? É uma força que está sempre no sentido oposto em relação ao ponto de aplicação da força que vai dar esse movimento. Então essa é a ideia que nós temos que levar em consideração. Aí temos uma massa de 10 kg, temos um coeficiente de atrito cinético de 0,2 e temos uma força de 40 N sendo aplicada a esse conjunto. Vamos calcular a aceleração. Vejam que força resultante é massa vezes aceleração, considerando aí a segunda lei de Newton. A nossa força resultante nessa situação vai ser a força F menos a força de atrito. Então é F menos força de atrito igual a massa vezes aceleração, né? A força que dá o movimento, a força de atrito que se opõe ao movimento. Então, fazendo a substituição, podemos substituir aqui na equação e abrindo ela a gente pode calcular separadamente, tanto faz. Acho que a maioria do pessoal sempre prefere calcular separadamente. Então, eu vou botar aqui força de atrito igual μ vezes normal. Força de atrito igual a μ vezes. Quem vai ser a nossa normal? Como o peso e a normal elas estão na mesma direção em sentidos opostos, elas se equilibram, então eu posso dizer que a normal e o peso são iguais nessa situação, tá? Por quê? Por que elas são iguais? Porque elas estão na mesma direção em sentidos opostos, existe um equilíbrio. Então, igual a μ vezes o peso, que é massa vezes a gravidade. Então, a força de atrito igual a 0,2, que é o nosso coeficiente de atrito, vezes a massa, que é 10. Aqui a gente vai adotar a gravidade, né, a aceleração da gravidade também como sendo 10. Então, 0,2 vezes 10 vai dar 2, vezes 10, 20. Então, nós teremos aqui 20 newtons, que é o nosso FAT, nossa força de atrito. Agora faremos a substituição. 40 menos 20 igual a massa, que é 10, vezes a aceleração. 40 menos 20, 20, igual a 10 vezes a aceleração. Pode cancelar os zeros. Logo, a nossa aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? E assim concluímos aqui a nossa questão sobre força de atrito. Beleza?